Então, ó, estamos gravando aqui, estamos mais uma aula aqui dos Novos Titãs. Aí entre feriados, né? Sábado também, a gente tá no sábado também, entre feriados. Já tinha comentado na aula passada para a turma que, caso alguém pudesse comparecer, eu estaria aqui, mas sabia também da rotina, né? Viagem, não sei o que, passeio, aproveitar um pouquinho, né? Ver a família também, poderia dar uma. A pessoa não poderia participar, mas a Letícia pôde estar aqui, até porque ela tá viciada em HTML e CSS agora, né? Então eu vou dar uma É, tô passadinha. gostando. Como é que é? Tô gostando. Não, é bom mesmo, é bom. Eu sou suspeito para falar, como eu disse, mas é legal. E é importante esse entendimento que você está tendo agora, disso, de como funciona a estrutura de HTML, CSS, depois você vai entrar nas outras linguagens também, porque é somente gostando disso, entendendo como isso vai funcionando, que para frente nós podemos utilizar a IA, porque a IA vai permitir potencializar o que você aprendeu. Né? Então, é por isso que é muito importante essa primeira fase a gente não usar inteligência artificial nenhuma. Aqui eu vou dar uma passada no Word. Aqui, Letícia, eu já movimentei seus cards aqui para frente, tá? Que eu já tinha revisado. Aqui eu tenho essa aqui do Jean, tá? É porque ele ainda não alterou o link aqui, ó, para colocar o do GitHub. Então tá bloqueado ainda pelo mesmo motivo que eu bloqueei na aula anterior. Tá? Do Esdras aqui tá bloqueado aqui também a questão do link. Quando ele clonou o cartão, ele esqueceu de trocar o link aqui para o link dele. É só trocar e desbloquear. E aí aqui do Jean, a mesma coisa aqui, ó. Ele colocou aqui também que faltou o link, tá? Ele colocou o link da máquina dele ao invés do GitHub. Então, se o Jean ver isso aqui depois ou qualquer coisa, você pode até alertar ele aí, tá, Letícia? Ele não pode mais andar com demanda nenhuma. Nenhuma demanda dele vai ser aceita a movimentação para Reddit ou Review, porque ele tem 2 cards bloqueados. Essa é uma regra que eu não passei para vocês ainda. Eu só comentei com vocês lá no início. Não fiquei reforçando ela porque poderia ser que nunca ocorreria. Mas quando você tem 2 cards bloqueados, você precisa de desbloquear pelo menos um para movimentar o próximo, tá? Então, por quê? Por que isso? Para a gente não ficar gerando uma fila de bloqueio, ou seja, a dificuldade ser persistida, tá? Então, a gente precisa romper, porque se não resolver isso aqui, vai se cometer o mesmo erro na NVT09. Então, nós precisamos resolver o problema ali de uma vez, né? Aquilo ali ser consolidado, o conhecimento aqui, para a gente pegar mais coisas aqui dentro do nosso fluxo, beleza? Uhum. E aí, beleza, aqui tem as 3 tarefas que o pessoal está fazendo, né? Então a Letícia estava comentando dela do exercício que tem lá, né? De fazer o. Como é que é? Link, linked tree? Uma coisa assim, né? Link tree? Uma coisa assim. Sim, acho que é Linktree, Link alguma tree. coisa. Isso, então assim ela tá fazendo aqui, né? Seguindo lá os tutoriais, né? Colocando os elementos e tudo mais. Parabéns aí pelo resultado, viu? Obrigada. Legal demais isso aí. Né? Tem o que? A gente tá na nossa aula número. Essa é a aula 11, a gente está fazendo 2 aulas por semana, então a gente está falando aí de mais ou menos é, um mês, né? Um mês e meio, mais ou menos. Sim, um Então, mês e meio. um mês e meio. Né? Lembrando que você teve umas dificuldades lá atrás, né? É, foi. Tá bom. É, Aí, nessa atividade aqui, fiz a aplicação de variáveis, aí eu coloquei o link que você pediu do GitHub. uhum, Mas se você vir aqui para baixo, isso foi da aula 10, né, da playlist. Quando chega aqui, ó, nessa última, eu coloquei o NVT errado. O NVT 27, aí eu até coloquei essa observação. Ele é do Jean, mas eu titulei o meu como NVT 27, porque eu não tinha percebido dele, assim, sabe? Eu pensei, eu só vi meu último, que era 26, e aí eu coloquei errado, tá? não, tá 23, 11, 09. Não, aonde? Não, quando você entra dentro do meu card, Qual? O do NVT o 28? NVT 28, Ah, isso. Quando eu fui, tipo, mandar pro GitHub, como título, eu não usei, eu fui colocar o número do card.
Ah, Mas eu tá. coloquei no meu card errado, porque eu fiz a atividade antes de jogar pro card. Porque eu faço, tipo, igual eu estudo assim pra faculdade, Ah, né? Eu agora eu faço vi. fichamento, eu vejo o vídeo algumas vezes, vou fazendo anotações, e depois eu coloco em prática, e depois joguei pro board. Eu fiz errado, né? Sim. Não, não, Deveria ter não, feito. entendi. Aham, entendi. É isso mesmo. Você cria primeiro o card pra ver todas as numerações pra É, depois fazer. Isso mesmo. Mas agora eu sim, entendi. Entendi porque. eu fiz errado. Fiquei vendo o vídeo e esqueci de fazer isso primeiro. Mas aí tem um outro ponto também que eu quero perguntar. Aqui no, quando eu fui mandar pro GitHub, né, adicionar, fazer o push e tal, tipo, teve um que foi, por exemplo, pro GitHub, até coloquei um único link e que contém, tipo, HTML e CSS junto. E outros não foram, assim, eu não entendi o que eu fiz que foi assim pro GitHub. Tipo, tanto que tem aqui, se você olhar, por exemplo, a atividade 12 que é essa de Linktree, tipo, ela aparece dois links. Tá, você tá vendo Enquanto, por exemplo, minha tela? tô, Ó, aí é aqui que você tá falando, né? é, Então, onde é que eu olho? Aqui, NVT 27, exercício 3, tá? deixa eu dar um zoom pra ver qual que você tá vendo, que eu não tô Eu enxergando cliquei bem. no primeiro link. É porque assim, o que eu olho. Pronto, essa tá HTML e CSS junto. Aham, é porque você adicionou eles no mesmo commit, né? Que tem o texto aqui, ó. Adicionando exercício Uhum, 3. Foi nesse commit que você colocou. Já sim. nesse outro commit, deixa eu ver aqui o que, que você mandou aqui. Ó, esse aqui também tem os dois, porque teve alteração nos dois. Tá vendo? Né? Então, Aham. beleza, os botões. E o terceiro, ó, terceiro e quarto tem dois aqui também. Aqui é porque você fez um git add, git commit somente no HTML, tá? Pra esse, Aham. mas assim, mas você mandou pra main. O que eu faço é aqui, ó. Eu venho aqui na main, opa, no code aqui na main, e eu vou olhar aqui, ó, tudo junto, Uhum. tá? O Eu fiz uma coisa e não sei se é certo também. qual? Tipo, eu fiquei usando o mesmo arquivo. Algumas atividades eu fiz assim, porque eu pensei, já tá tipo no GitHub, vou usar esse mesmo arquivo. E aí algumas coisas, por exemplo, eu fiquei assim, nossa, mas eu perdi, eu deveria ter criado outro arquivo. Sabe? Tipo, por exemplo, não ficou o link de HTML, porque tipo, eu fui apagando assim dentro do VS Code, sabe? Aham. Aí fazia outra atividade e tal, mas já tá tudo no GitHub. Não, aqui não tem importância você duplicar o arquivo e editar ele na forma Uhum. que você precisa para continuar a questão dos vídeos. Um detalhe Tá. aqui, porque eu vou cobrar isso, e isso vai ser mais forte nos exercícios, tá? E eu não tô me atentando muito aqui, que por exemplo assim, a gente lembra da comunicação. Isso aí é coisa que, como eu falei com vocês, eu vou mostrando para vocês à medida que nós formos caminhando. Imagina um desenvolvedor chegou aqui hoje, tá? Ele não conhece os Titãs, ele não conhece nada, ele quer esse projeto seu aqui. Ele vai perguntar assim: o que é esse arquivo NVT27 CSS? NVT não significa nada para ele, né? Agora, se esse arquivo se chamar, por exemplo, vamos supor que esse aqui, se ele se chamar assim, ó, esse aqui é todo o CSS do Linktree, né? Do Linktree. Se esse arquivo CSS chamasse assim, ó, style Linktree, isso aqui faz o estilo de um Linktree. Eu não preciso ler um card para saber pelo nome do arquivo que ele vai fazer, Uhum. tá? Então isso é uma forma de comunicação, nome de arquivo, título. Então aqui, ó, por exemplo, eu não preciso saber aqui, ó, só de ler aqui container image, eu falei, é uma coisa que armazena a imagem está recebendo esse estilo, possivelmente uma div. Só pelo nome aqui, eu sei o que isso aqui significa, o título, tá? Sim. Então, esse processo ele é importante, sabe, nos nomes das coisas. Mas eu não estou cobrando isso aqui, nessa primeira fase, esses nomes, tá? Mas vou começar a cobrar nos 10 exercícios. Os 10 exercícios, quando você for fazer, quando você chegar no último exercício, eu vou cobrando aos poucos, tá? Então começa a cobrar mais no primeiro exercício, um pouquinho mais, aí eu cobro umas coisas. Aí no segundo exercício que você vai fazer mais correto, eu cobro mais, tá?
Até que O você... NVT eu coloco aonde, então? Oi? O NVT eu coloco aonde? Exatamente, porque a gente tem que usar, né, o número do card Só aqui, na ó, atividade. nessa mensagem aqui, ó. Quer ver? Peraí, deixa eu diminuir, porque eu coloquei zoom. É, vou te Pronto. mostrar aqui, ó. Onde? Quando você vem aqui nos commits, Uhum. tá vendo? Aqui, ó, adicionando NVT CSS, eu poderia colocar no início. NVT 27, dois pontos, adicionando o CSS. Ai, faz sentido. Para o LinkedIn. Então você coloca aqui. Aí aqui eu iria ver o nome. Ah, esse número aqui. Tanto que o GitHub, as ferramentas de gestão de projetos, igual essa do ICANN que a gente está utilizando, eles têm uma integração com o GitHub que se você coloca o número da atividade aqui, automaticamente ele comenta dentro do card o link. Tem umas ferramentas que já fazem isso. Se você coloca aqui NVT 27 ou entre colchete ou dois pontos, ele vai lá dentro do card e escreve isso dentro do seu card. Ó, o link para essa tarefa é esse. Automático. Nossa. Aí por isso que é interessante escrever aqui. Mas o objetivo dessa primeira fase de HTML e CSS é aprender o HTML e CSS, vocês terem esse contato com o terminal e a questão do Git, vocês usarem os primeiros comandos básicos. Tá? Uhum. Então essas outras aqui de padronização, eu estou trazendo aqui essas informações que ela vai chegar para você, esse tipo de exigência aí com o tempo, tá? Mas é apenas para curiosidade, mostrando que você vai ver lá para frente, tá bom? Aqui tá ok, entendeu? Vi que você está aprendendo HTML. O objetivo dessa primeira fase está sendo bem cumprido, entendeu? Como você falou, né? Acho que falta só 3 vídeos para você ver, né? Sim. E aí encerra também, aí você já vai começar já nos primeiros exercícios lá que eu vou te passar. Uhum. Beleza? Tá bom. Então tá. Sobre HTML e CSS eu não tenho muita coisa para poder te passar aqui mesmo não, tá? Você tá evoluindo super bem, tá? Tá dentro da expectativa ali, tá aprendendo a mexer com o terminal, mexer com as coisas, então tá assimilando essas coisas aí do desenvolvimento do sistema, esses itens, tá? Então eu prefiro mais fortalecer isso aí nos 3 vídeos que falta do que passar um conteúdo novo, tá bom? Uhum. Tá. Então é isso. Eu vou me programar aqui então, já que está faltando 3 vídeos seus, que eu acredito que até a próxima, na quarta-feira que vem, você já precisa de receber o primeiro exercício. Por quê? Tá. Pode ser que você termine os vídeos entre o dia 21 e o dia 25, né? Então você já tem o Eu exercício. acho que eu já vou acabar hoje e amanhã, assim, no máximo. Então, aí na quarta-feira eu já te passo o Tá. primeiro. Mas assim, já de antemão, já para você saber, e aí a gente não vai ter tarefa, mas a partir do exercício, só é card aquilo que você vai me entregar para revisão. Aquilo que pertence é como se fosse assim, como se eu fosse o dono da tarefa que você vai fazer. Eu fosse ou o seu cliente ou o empregador que está te pedindo para fazer uma coisa. Então eu estou te pedindo para você fazer um formulário para inscrição para uma prova. Entendeu? Você não vai criar um card criando um repositório no GitHub. Isso não tem valor para mim nenhum. Para mim não tem. Eu quero um formulário para cadastro. Se você entrega para mim uma primeira página com o cabeçalho e o título, isso para mim é uma entrega. Por mais que eu não tenha o resto ainda, isso aqui eu entro, visualizo, é uma entrega para mim. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que a partir de agora, a partir do exercício, a partir do primeiro exercício, você não vai ficar mais criando cards referente a coisas específicas suas. Por exemplo, tenho que arrumar tal coisa no meu computador. Isso não é um card. É seu computador, não é o meu. Sim. Então, porque nos negócios a gente coloca entrega de valor. Oi, amor. Posso ralar a vovó? Pode chamar a vovó. Uhum. Aí assim, o card ele tem que ser, a gente vai pensar na proposta de valor para o cliente que a gente está entregando. A gente tem que pensar, o card vai ser sempre a visão do cliente, tá bom? Então não a sua, por exemplo, preciso instalar o Linux na minha máquina. Tá bom, mas para mim isso não é entrega nenhuma para mim. Para mim não é entrega nenhuma. Eu sei que para você vai solucionar o seu problema aí de alguma coisa, mas para mim não é. Então isso não se cria card no board,
tá? Eu tava colocando a descrição, tipo, até uma estratégia minha de aprender é fichar, né? Aí não precisa colocar, então, aquele monte de coisa, descrever o que eu fiz, ou Não, precisa? aquela notas do dev ali é excelente, aquilo ali que você escreveu, porque assim, aquilo ali é uma coisa que eu ia passar mais pra frente, mas você acabou fazendo. Aquela descrição que você faz é muito boa, porque quando a gente está trabalhando com uma equipe, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma equipe, você vai fazer o código e você vai enviar para uma outra pessoa revisar. No caso, eu vou revisar, não como cliente. Um outro dev vai revisar e um time de QA, de teste, vai testar a sua aplicação. Quando eles leem a sua descrição ali, eles já sabem o que eles precisam revisar e o que eles têm que testar. Entendeu? Então, aquela prática ali que você faz, nós fazemos hoje. A gente chama notas do dev, exatamente aquilo. Todo mundo tem que entregar para poder movimentar para frente, tem que entregar as notas do dev, tá? Se não tiver descrito lá embaixo, para o QA saber o que ele tem que testar e alguém saber o que ele tem que revisar, tá? Então, a sua escrita ali é boa. Só que assim, a entrega do software, uma coisa é o card para a equipe se comunicar e saber o que você está fazendo. Ali o card está comunicando a equipe. Outra coisa é a entrega para o cliente. O que eu vou querer? Eu, cliente, não leio o card. Eu leio se tem um formulário. Entendeu? Meu filho estressou com alguma coisa. Assusta, né? Tipo, parece mas, algo... mas a minha esposa tá ali. Alguma coisa aconteceu com a massinha dele. Ele sentiu de verdade, né? Foi... Sente, nossa, e sente um monte, entendeu? Eles, nossa senhora, dependendo do que acontece. A minha filha, dentro do carro, a gente voltando ontem de carro assim, a minha filha brigou com ele por estar colocando a mão dentro da cadeirinha dele, sabe? Aí brigou com ele, mas ele chorou tanto, porque ele chorou tanto não porque ela empurrou a mão dele, foi forte, foi porque ele ficou sentido dela brigar com ele, que era a irmã dele. Aí ele sentiu tanto. E é válido, né? Muito válido. Mas é isso. Então, assim, nas tarefas, eu vou explicar melhor sobre essa entrega do card. Assim, o card o card é do desenvolvedor e da equipe de desenvolvimento, da empresa que está desenvolvendo. Só que a entrega mesmo que vai pro Git, quando entra em produção, tem que ser aquilo que eu desejo ver. Então, se você fala assim, vou instalar o Visual Studio na minha máquina, eu não vou ver isso online. Isso está na sua máquina. Não é valor para mim, é valor para você que vai ter a ferramenta de edição de código. Entendeu? Então acho que é isso. Vou deixar você continuar então fazendo os últimos vídeos, tá? E muito bom, Letícia, tá evoluindo muito bem. Parabéns, viu? Ai, eu tô feliz, porque eu lembro no começo, né? Eu tava desesperada, frustrada, e fiquei, meu Deus. Que uma vez eu comecei um curso de manutenção em celulares, né? Só que aí, tipo, eu ficava muito cansada e eu acabei desistindo, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, eu não quero desistir desse, eu vou tentar. E, enfim, tá fluindo. Vai ter as dificuldades, mas pensa elas mais como degrau mesmo. Sim. E aprender com os erros, né? É tão difícil aprender com os erros. E eu acho que fazer tudo isso foi a forma que, tipo, mais legal, assim, que a gente consegue visualizar o erro. Aí, tipo, cria um atalho, assim, na cabeça. Exatamente. E às vezes na vida a gente não consegue, né? Tipo, reconhecer alguns erros, tipo, perceber e fazer diferente. Aí na programação a gente consegue fazer, mudar algumas coisas. A programação tem um feedback rápido. Você errou, você já conserta e você já vê. Na vida, você errou, você só talvez vai perceber isso ou notar isso daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Ou talvez termine na vida sem entender o erro e onde poderia ter melhorado. Sim. Que ótimo. Mas legal, muito obrigada, viu? Eu agradeço aí também, tá, Letícia? Pela sua presença aqui conosco. Até mais. Tenha um bom sábado aí, tá? E boa Páscoa pra você. Pra vocês também. Até mais. Tchau.